Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com Kim Paim. Ele tem um canal no YouTube no qual faz um trabalho de investigação muito importante, divulga aí por meio de dossiês informações esclarecedoras. Muito obrigada pela sua participação conosco, Kim. E aí, Berenice, eu que agradeço. Deixe de coisa. Kim, olha, você mora na Austrália, né? E conseguiu que a Associação de Juristas da Austrália se pronunciasse sobre o inquérito das fake news e também sobre a CPMI das fake news. O que eles falaram a respeito disso? Então, o pessoal falou que é um absurdo, né? Conversamos também com o doutor Zimmermann. Eu fui mostrando para ele o que já estava acontecendo no Brasil, ele deu uma olhada. Ele é um advogado, é doutor na área do direito constitucional. Ele tem até livro sobre o direito constitucional brasileiro, sobre o direito constitucional australiano, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ele falou que é um absurdo. Tem inúmeros pontos que são completamente abusivos, que não se basam em nada. Desde aquelas questões que envolvem as súmulas do STF, até questões regimentais, de como a coisa se dá, de como a coisa foi sendo feita, questões também que envolvem a polícia, o jeito que deveria correr de forma correta, né, esse processo todo. E sobre a CPMI, ele vê claramente que é apenas uma forma de perseguir o direito à livre expressão, que vem sendo aí vilipendiado no Brasil. Basicamente, hoje em dia, o povo comum está sentindo medo de se pronunciar na internet, com medo, sei, da PF bater na porta da casa, ou então o governador, o próprio STF, colocar você em alguma investigação e você não ter nem acesso aos autos do processo. Como você mesmo disse, a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil, você acha que está ameaçada? Eu tenho certeza que já foi ameaçada. Ameaçada estava, sei lá, 5 meses atrás, 6 meses atrás. Agora já está claro que não existe mais liberdade de expressão. A gente ainda pode falar, se pronunciar, mas já está claro aí que perseguição existe. Dória, inclusive, nas últimas horas, mostra que ele contratou um gabinete aí, uma agência, alguns advogados, para já processar algumas pessoas. Eu vi que ele foi atrás de um youtuber, não vou lembrar o nome agora, mas também está no bolo a Sarah Winter, que está em Brasília, está aos 300, e também o Left Dex. Eu sei que são 5 pessoas no total que já estão sendo investigadas, inclusive, pelo próprio Dória. Dória acusa as pessoas de estar fazendo ameaças contra essas pessoas. Então, no Brasil, hoje em dia, eu vejo que não tem como. A própria quantidade de perfis anônimos no Twitter prova isso. Muita gente com medo de expor a própria cara. É verdade. E o que você achou dessa sacudida do Olavo de Carvalho, que deu aí no presidente e nos seus alunos? Cara, eu achei que está completamente certo. Vai falar o que de Olavo? Ele, quando já coloca, logo do início que ele fala de como a CPI começa, e começa com Alexandre Frota pegando um print de um perfil que não era nem do Olavo, era alguém que fez assim, tipo assim, um fã que fez, e aí acaba criando toda essa maluquice, por aí vai, aí agora o Olavo está um processo nas costas, um processo de mais de 2 milhões, tem multa diária, tem tudo. Fora tudo que ele vem falando de Bolsonaro, inclusive até venho falando assim nos últimos vídeos. Eu sempre falo assim, eu nunca vou abandonar o governo, não existe essa possibilidade, zero. Mas eu fico triste de ver que o governo não está reagindo, não está fazendo nada. Eu não estou vendo o Ministério da Justiça tomar alguma ação, a AGU tomar alguma ação. E aí eu paro, às vezes leio os comentários, muita gente falando, pô, tô começando a ficar, sabe, chateado, tô começando a ficar cansado. E até eu vi um comentário que junta meio que tudo isso, que era de uma pessoa falando assim, ó, eu não vou mais defender Bolsonaro nas redes. Isso não significa que eu vou parar de apoiá-lo. Agora eu só vou apoiá-lo nas ruas e quando tiver manifestações, quando tiver que voltar, algo assim. Porque nas redes eu já estou com medo de começar a ser perseguido. Ainda tem isso. A pessoa está desanimada, tudo ainda está correndo risco ainda de ser perseguido, que é o que vem acontecendo. Inclusive vocês aí do Jornal Online, da Cidade Online, diversas vezes, vejam só, o pessoal está tentando tirar toda a monetização para tornar basicamente isso inviável. Fazer com que vocês achem, assim, tem que fazer algum trabalho e começar a fazer que o Jornal da Cidade seja um bico, quando você tiver tempo livre, tentando aí matar o jornal. Bom, o Olavo, para mim, é o mais fácil de apontar. Se a gente tem tudo que a gente tem hoje deriva aí de Olavo. O pessoal que acha assim, mas eu nunca li Olavo, eu sempre votei em Bolsonaro, eu sempre apoiei isso, sempre apoiei aquilo outro. Desde essas questões de mostrar o que era o PT, o que era
A forma como a esquerda age, o globalismo, o comunismo e por aí vai, isso tudo aí possivelmente alguém aprendeu através das ideias de Olavo que se propagaram aí na sociedade brasileira. Você pegar aí, por exemplo, Nova Era e Revolução Cultural, que é de 93, o livro mais antigo aí de Olavo, dessa área de política, está lá bem claro, em 93, o PT nem tinha chegado ao poder, o Olavo já estava descrevendo tudo que queria ocorrer e descreve um mensalão. Ele fala que o PT, quando chegar no poder, vai subjugar os outros dois poderes, no caso o judiciário e o legislativo, sobre a figura do Lula. E aí, para chegar ao poder, eles iam utilizar dos sindicatos, dos grêmios estudantis, dos jornalistas, da mídia, do cinema, do teatro, ia fazer todo o processo. Então, Olavo é aquele cara que formou tanto a base teórica como tudo da direita. Foi que deu os termos, ó, isso aqui a gente chama dessa forma, isso é o metacapitalismo, é o globalismo, é isso daqui, é aquilo outro. Então, até o vocabulário que a gente tem hoje em dia deriva lá de Olavo. Então, o pessoal sabe que se não tivesse Olavo, meu Deus, o PT estava aí até hoje. Não à toa que você pega em 2013, já tinha gente nas ruas com as placas Olavo tem razão, hashtag Olavo tem razão. Isso só o aspecto político, fora todo o aspecto filosófico, cultural que deriva das obras de Olavo. Aí você tem até livros assim que é um meio termo, que seria um Jack das Aflições, que fala muito de política. Você tem toda a questão do COF, os cursos avulsos do professor Olavo, por exemplo, sei lá, Consciência e Mortalidade da Alma, que aí você começa a resgatar coisas relacionadas questões mais metafísicas, transcendentais. Várias pessoas que, por exemplo, voltaram para a igreja por causa de Olavo de Carvalho, sendo que hoje em dia todo mundo já sabe que uma das intenções da esquerda é acabar com a religião, fazer com que as famílias meio que se despedacem, todas essas coisas. Então, Olavo é bem fácil. Os jornalistas e o povo, assim, os jornalistas é o quê? É a pessoa que está acordando as pessoas. Então, é o que eles querem um discurso único, eles querem uma unificação do discurso. Só pode existir um único discurso, que é o discurso do que da oposição. Bolsonaro não presta, Bolsonaro é ruim, PT é ótimo, o pessoal é ótimo, Rodrigo Maia é bom enquanto estiver do nosso lado, e é isso daí. Então, é basicamente o que eles querem, é calar. Se você não tem discussão, vai entrar numa espiral do silêncio, que até um termo que o próprio Olavo foi que popularizou. O que seria esse espiral do silêncio para o pessoal de casa entender? A espiral do silêncio seria basicamente você suprimir o discurso que aquele assunto, aquela ideia ia morrer porque ia entrar no silêncio por completo. É mais ou menos isso. Tipo assim, é quando você é assim, proibido de falar. Ninguém fala, ninguém fala, ninguém fala, então ninguém vai tomar conhecimento e morreu por aí. Então você vai fazer aquela coisa, entra numa espiral de silêncio, que ela não vai ter nenhum espaço na mídia, então aquela ideia ela vai morrer. Não vai chegar em ninguém, nunca ninguém nem ouviu falar daquilo ali. Eles tentaram fazer isso, por exemplo, com o Foro de São Paulo. E por anos e anos e anos falam, não, o Foro de São Paulo não existe, não existe, não existe. Mas o Olavo ficou insistindo, insistindo. Hoje em dia, eu acho que a maioria da população, pelo menos da ala bolsonarista, sabe o que é o Foro de São Paulo. E essa própria pressão nas redes sociais, como você mesmo citou, acaba fazendo isso, né, com as pessoas que são da direita, conservadoristas. A esquerda, ela judicializa qualquer coisa o tempo todo, a gente percebe isso, né? Por que a direita não usa essa mesma ferramenta do judiciário e começa a processar também? Porque, pelo que a gente vê nas redes sociais, os apoiadores do governo parecem que já estão cansados de tanta injustiça. Será que eles esperam alguma reação do presidente que elegeram? Eu acho que o povo sim espera a reação do presidente, ao mesmo tempo que é o presidente, ele não pode agir por ele mesmo, não é igual um deputado. Um deputado vai lá e faz alguma coisa. O presidente tem que pedir o AGU, o ministro da Justiça, alguém da assessoria dele. Um deputado é diferente. Eu esteja acontecendo por falta de preparo, principalmente porque muitos desses deputados é o primeiro mandato. Até falo assim com o pessoal falou, alguém já me falou assim, e aí, por que tu não se candidata a alguma coisa? Eu falo, cara, eu não sou da área do direito, eu não sou político, eu não sei como funciona a Câmara, não sei como funciona nada. Não é porque eu tenho uma habilidadezinha de comunicação, de juntar matérias e contar alguma história para vocês, que significa que eu vou ser um bom deputado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu lembro, inclusive, que, por exemplo, alguém da oposição, eu lembro do Kim Kataguiri, né? A gente tem o mesmo nome, né? Eu lembro que assim que ele tomou posse, ele fazia vídeo mostrando que ele estava estudando aquela parte da questão da Câmara, né? Tipo assim, todo como é que funciona os trâmites, aquilo ali vai, estudando realmente o regimento interno da casa.
para ele saber como que funcionam as coisas. Eu acho que faltou isso do nosso lado. Eu acho que todo mundo chegou lá, a gente falou, pô, a gente chegou, mas e aí, o que um deputado pode fazer? Eu acho que a gente tivesse feito essa pergunta, no, sei lá, na primeira semana de governo, ninguém sabia falar. Ah, acho que um deputado, não sei, dá para propor umas leis, né? E que mais? Não sei. O que é uma comissão? O que é uma frente parlamentar? O que é uma comissão parlamentar mista? São coisas que você vê que hoje a população já começa a saber. Parece que foi assim aquele processo que a gente foi aprendendo junto. Mas, para não dizer que está tudo acabando, a gente vê que, pelo menos nos últimos meses, a direita vem começando a engatear esse processo de judicializar. A gente está tendo agora essa questão de Jorge, está vendo aí todos os deputados federais realmente agindo de alguma forma, protocolando, fazendo pedidos. A gente tem em São Paulo aí, acho que o melhor exemplo, tomou a de todos aí, que é o Douglas Garcia e o Gil Diniz, ambos, que não tem o que a gente falar, seria o nosso Randolfo Rodrigues da direita, os dois, realmente aí deu mole, eles judicializam. Então, acho que junta a questão de inexperiência, não acho que são pessoas ruins nem nada, acho que é mais questão de inexperiência e falta do traquejo político. Pois é, e por falar em judicializar, agora estão acusando o presidente de manipular os números do vírus chinês, né? E o STF é que vai decidir sobre a divulgação dos dados e o horário. Quer dizer, até nisso eles se metem. Parece que quem preside o Brasil de fato são os ministros togados. O que você acha disso? Não, o ponto que chegou hoje no Brasil, tudo quem decide é o STF. Até se o que você fala assim, não, o governador, o prefeito, não. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, o judiciário negou a flexibilização tanto do estado do Rio como a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, só quem tem poder de decidir as coisas agora é o STF. Tudo o que acontece no Brasil vai ser no STF. Foi a questão da nomeação da PF, o pessoal barrou. O inquérito está sendo realizado por quem? Pelo STF. A CPMI também tem um embasamento no STF. Então, você vê que a maioria dos problemas do Brasil hoje, todos passam pelo STF. Tudo passa por lá. Não existe mais questão de você questionar se o STF está interferindo. Não, ele realmente, hoje em dia, eles estão controlando o país. Estão tentando criar o caos o tempo todo. Inclusive, a gente tem hoje aí, ao longo do dia, o início do processo que pode ocorrer na cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, e aí ocasionando impeachment. Tudo derivando lá do STF. Pois é. No Brasil, não existe um canal de notícias mais conservador. Todos seguem a mesma cartilha progressista, a gente percebe isso. Ter dado tanto espaço para a esquerda no campo cultural, será que não foi o maior erro dos conservadores? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu, assim, normalmente o que o professor Olavo fala, eu só assino embaixo, o professor Olavo sempre fala disso, foi o maior erro dos militares. Teve aquele combate com a guerrilha e tudo, mas o que foi que aconteceu? A esquerda tomou posse de tudo da área cultural, tudo. Todas as TVs, todos os jornais, todas as revistas, cinema, teatro, música. Você pegar, esses dias até estava. Eu não lembro qual foi a banda que eu estava olhando, uma banda brasileira de rock, não lembro se era Legião Urbana. Sabe aqueles vídeos aleatórios do YouTube? E aí veio lá o vídeo, era um programa do Serginho Groisman. E aí você vendo o que o pessoal estava falando, já no início da década de 90, falando que era uma ditadura, que foi isso, foi aquilo outro, você vê todo aquele processo que a esquerda fez, basicamente uma lavagem cerebral nas pessoas, falando, olha como foi o passado, foi tão ruim, foi tenebroso, temos que começar a promover a agenda X, Y, Z, agendas conservadoras não prestam, não funcionam, e aí eles realmente assim destruíram tudo e criaram aí a militância que eles têm hoje. Não foi do dia para a noite. Com quantos anos aí? 40 anos aí batendo na mesma tecla. Uma dominação cultural, dominação cultural. Hoje a gente tem o YouTube, o Twitter, assim, uma parte mais conservadora, e por isso que eles estão tentando realmente assim, censurar a gente. O inquérito por aí vai, que é para realmente manter a hegemonia da esquerda. Isso também acontece dentro das universidades, né? Principalmente as federais. Sim, federais e estaduais também. Eu estudei na Universidade Estadual. Eu lembro que no primeiro dia eu fui para a faculdade, cheguei lá, não sabia de nada. Logo quando tinha aula magna, né, aquela apresentação para mostrar como era a faculdade, por aí vai. Aí eu lembro que entraram dois grupos. Um era o Alzar e o outro era
Não vou lembrar o nome do outro, mas é basicamente dois grêmios mesmo, você batia o olho, olhava, olha, já sabia o que era. Interromperam, fizeram zoada, gritaram, queriam subir em cima da mesa, aí todas essas questões de vitimização, minorias, porque o reitor tem que nos ajudar, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Era o tempo todo isso. Aí via vários estudantes que estavam na faculdade por 6 anos, 7 anos, 7 anos e meio, não queria se formar, só queria oba, 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 se utilizar das residências estudantis, daquelas bolsas que tem aí de pesquisa, de por aí vai, tudo tomado, tudo tomado. Todos os professores basicamente de esquerda. Eu fiz 2 cursos, na verdade, eu não terminei um, fui fazer o outro. Um foi na área de saúde, outro foi na área da engenharia. Da engenharia ainda foi um pouco melhor, sei lá, que a parte das exatas, não tem muito espaço, mas na área de saúde, eu lembro que teve uma vez que eu fui numa não era um congresso, era de um dia só, era um debate de professores lá, o pessoal questionando se pode ou não utilizar animais em pesquisas. Eu falei, tipo assim, eu era a única pessoa que estava lá no meio que achava que sim, tem que usar. Como é? A gente vai fazer o quê? A gente vai testar uma nova droga em quem? Em humanos? Vai testar em... não, porque é uma violência, que não pode usar animais, que isso. Aqui, não, que aborto é questão de saúde pública. Isso daí eu já via desde 2009, já estava nas universidades já quando eu entrei, né? Uhum. É bem complicado. Bom, dizem que Kim Paim é o cara dos dossiês. O último, inclusive, foi o dossiê da Peppa Gate. Temos também já o dossiê Lagosta, sobre Alexandre de Moraes, dossiê Caio Coppola. Como que tem sido, Kim, esse trabalho de investigação para desmascarar algumas figuras? E eu queria saber se você já recebeu alguma ameaça por conta dos seus vídeos. Os vídeos, assim, quando é um dossiê mesmo, normalmente assim, eu não falo assim, hoje eu vou fazer. Normalmente sempre acabo recebendo alguma notícia que aquela notícia que fala, cara, aí você começa a puxar um fio e você percebe que tem algo muito grande nisso daí. Então, normalmente sempre foi isso daí. No primeiro dossiê mesmo que eu lembro, basicamente peguei ele todo pronto. Deixa aqui até um abraço. Se tornou minha amiga, a gente troca, não conversa muito, mas conversa porque a Cássia Noronha, a menina do Twitter, ela tinha feito na época uma coisa sobre a Jovem Pan, e aí eu transformei aquilo ali num vídeo, depois fazendo um ou outro, um ou outro, um ou outro, e aí deve ter, sei lá, uns 60 dossiês hoje, e é, menores, maiores, e é que essa questão da ameaça, sim, teve essa questão da ameaça, é quando eu comecei a bater nessa questão da CPI, das fake news, do inquérito, por aí vai, que eu comecei. Quem já assistiu meus vídeos, quem nunca assistiu, basicamente eu estou do canto da tela e sempre estou mostrando todas as matérias. Porque eu tento trazer essa matéria da grande mídia. Porque eu penso assim: uma pessoa vai assistir isso daqui, se ela falar que eu estou errada, não sou eu que estou errado. Quem está errado é a mídia. Eu só estou juntando as matérias de uma forma ordenada que meio que conta uma história. E Uhum. aí tem um homem que falou que eu estou criando uma teoria da conspiração, que isso, aquilo, outro, falando que ele está envolvido no inquérito, sendo que eu trouxe matérias do Diário do Centro do Mundo, que ele estava lá sendo entrevistado, isso, aquilo, aquilo outro, que ele fala, eu estou auxiliando o deputado Alexandre Frota, eu sei que meus trabalhos estão sendo utilizados por outras pessoas, por aí vai, comecei a falar disso. Esse é o seu Carlos Alfonso, não lembro o nome todo agora dele, mas na rede é conhecido como Luciano Ayan, e aí ele já fez post no Twitter falando que vai fazer um relatório sobre mim, levar até o inquérito. Ele já fez vídeo numa live também, acho que com o Ícaro Teixeira, ele fala isso categoricamente. Não, quando eu bato pesado. Ele fala uma coisa assim, vou fazer o relatório dele, a gente vai ver, a gente vai brincar, a gente vai brincar sério. Então aí, mais de uma vez, ele já falou isso daí, já falou que meu nome está aí basicamente garantido aí na próxima leva desse inquérito. Aí eu tenho muito o que fazer, né? É aquela coisa, já tô melado mesmo, continuar pulando na lama. Vai mudar o que agora? Pois é. Quem não deve não teme, né, Kim? É, Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Jornal da Cidade Online, a disponibilidade. Sei que aí são 13 horas de diferença na Austrália, né? sim, sim. Obrigada. E sempre que precisar, sempre que quiser, as portas aqui da TV Jornal Cidade Online estão abertas para você. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online.